prazo de 15 prorrogável por mais 5. Então, vou contar. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou falar com o deputado Colato, que foi a primeira intervenção, e deixar claro uma coisa. Toda e qualquer instrução normativa, ou atos ou normas do Ministério do Meio Ambiente, ou entidades vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, que não dialoguem ou que não foram editadas anteriormente a qualquer regulamentação subsequente do Código Florestal, serão adaptadas, adequadas a essa regulamentação. Então, se instrução normativa do IBAMA, que trata de auto-infração anterior, isso terá que ser adequada ao programa de conversão de multas, a tudo que vier em decorrência desse conjunto de iniciativas que compreende a agenda de trabalho do Código Florestal. Então, nós trabalharemos sempre pela coerência e pela complementaridade das normas e não para uma situação que leve qualquer dúvida e qualquer insegurança jurídica. Tá? Então, isso eu não tenho... isso é um compromisso nosso e, obviamente, fazer dialogar o doutor Vonei está ouvindo isso. Então, ele já está sabendo por onde que vai. Tá? A segunda coisa que eu quero dizer aos senhores, ao deputado especificamente, sobre CRAM e Prada, eu posso chamar isso como o senhor quiser, mas não tem nada que não esteja na lei. Tá? Se a gente pegar a lógica que está na lei, ela diz o seguinte: eu preencho o CAR, eu tenho dois momentos na lei. Tá? Eu tenho o momento de preenchimento do cadastro, que é autodeclaratório, e eu tenho, ao preencher, o resultado disso tem dois conjuntos específicos. Que eu vou garantir o cumprimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 29, que é a obrigatoriedade da inscrição. Tá? E com isso, a própria lei diz que, ao fazer o cadastro, ele constitui instrumento suficiente para atender o disposto no artigo 78A, que é do crédito agrícola. Ele recebe o recibo e esse recibo vai dar a ele a condição que ele está cadastrado. É a mesma questão do imposto de renda. Eu faço meu imposto de renda, ele é autodeclaratório. Ele é autodeclaratório. Eu encaminho, a Receita me dá um recibo dizendo que eu cumpri a minha obrigação de fazer o imposto de renda. Tem a segunda parte, a Receita vai analisar os meus dados. E o CAR tem uma segunda parte. Eu vou ter, basicamente, 3 situações. Aquele que cumpriu a lei 100%. O que é desejável? Que o sistema, ao identificar que ele tem reserva legal, que ele tem APP, que ele tem excesso, o sistema emita um certificado automático que o cara está totalmente regularizado. Isso chama CRAM. Pode chamar de qualquer coisa, mas isso chama CRAM. É a regularização ambiental. Eu estou dizendo que ele cumpriu 100%. Eu tenho a segunda situação. Ele tem APP, não tem RL, ele tem RL, não tem APP. Eu tenho que dizer que ele deve ou que ele não deve. E aí a lei diz o seguinte, que ele vai fazer um termo de compromisso voluntário, e que para fazer esse termo de compromisso, para cumprir esse termo de compromisso, ele tem que fazer uma recuperação ambiental. Isso chama Prada. Posso chamar de qualquer coisa. É o projeto que ele vai dizer como é que ele... E se ele quiser colocar no sistema que ele vai cercar a área, como nós já disciplinamos isso, e vai deixar por geração ativa, natural, por 20 anos, esse é o Prada dele. É um projeto. Não é projeto. Você só vai ver no sistema. Se ele quiser fazer daquela área uma área de manejo, uma reserva legal, que ele vai fazer manejo florestal, porque o Código Florestal estabeleceu que você pode ter ganho com essa reserva legal na recuperação, ele vai apresentar um projeto de parcelamento, de que ele vai plantar, como é que ele vai manejar. Sabe por quê? Porque ele vai querer que essa madeira seja comercializada. E ele vai ter que ter com isso um plano. Então ele vai dizer o que ele vai fazer. Ele vai apresentar o documento que ele quiser. O sistema vai fazer um upload. Sabe o upload? Com isso jogo. E o órgão vai dizer, emite o sistema, ele está fazendo a regulação ambiental desse jeito. Como se eles quiserem chamar. Agora é impossível que o poder público possa dizer de uma outra maneira que o produtor está regularizado do ponto de vista ambiental. Há uma terceira situação que os senhores também previram, que ele tem multa. Ministro, me desculpa, mas a lei diz 5 anos. Só depois de 5 anos, só não tem que me cobrar isso. Eu não estou cobrando. Eu vou chegar no banco, o banco tem que me dar um empréstimo, não tem que cobrar o cargo. Deputado, mais uma vez,
Para os seus 5 anos, é a primeira etapa do sistema. Eu emito o recibo para o senhor e acabou. Mas não precisa levar recibo. Eu daqui a 5 anos, se eu não tiver em dia, tudo bem. Não tem que me cobrar uma coisa que a lei não autoriza. A lei diz o seguinte, o senhor terá que preencher o cadastro ambiental rural, e compreendo o seguinte, o cadastro tem 2 módulos. O módulo de cadastro, de registro, que é isso que o senhor precisa do recibo para o banco não lhe importunar, em 5 anos. E depois, quem está devendo terá que se regularizar. Como é que o senhor quer se regularizar se o senhor tem multa? A lei diz, eu tenho que fazer o termo de compromisso, eu tenho que suspender a multa e eu tenho que acompanhar isto. Como é que eu faço isso? Está escrito na lei, isso que nós escrevemos na lei. Está escrito Ministro, não foi isso que nós escrevemos na lei. Eu estou na minha intervenção. Termo de compromisso que vai dizer o que tem que fazer, não projeto prático. Garanta a palavra da ministra, todos falaram, garanta ela fazer isso. Senhores. Eu não estou falando para quem interessa a polêmica. Eu vou tentar ser mais clara. O primeiro momento da lei, para os 5 anos do banco, é o cadastro. O resto não será cobrado, deputado. É declaratório. Emitiu o recibo, a lei diz, em 5 anos, emitiu o recibo. O cara vai lá e vai ter seu crédito. É isso que a lei diz. O cadastro vai emitir automaticamente o recibo. Não tem nada diferente disso. Eu não estou dizendo nada diferente da lei. O cadastro vai fazer agora. Na hora que abrir o prazo fazer o cadastro, o cadastro é obrigatório, é declaratório. Ele tem 1 ano, prorrogar mais 1 ano para fazer. Enquanto estiver fazendo o cadastro, ele está pegando crédito sem nenhuma restrição. Depois que encerrar o prazo do cadastro, ele terá 5 anos ainda para propor a sua regularização ambiental. E não está impedido de crédito. É isso que a lei diz. O resto, me desculpem, mas eu não estou enrolando. Eu estou sendo objetivo e cumprindo a lei. Só um minutinho. Só um minutinho, deputado. A lei diz TC pra. Não tem projeto nenhum de Prada. Querido, não existe deputado, projeto. Não é, então tá bom, o senhor quer que eu mude o nome disso sim. Presidente, o caminhamento não garantia a palavra da ministra. Deputado. A iniciativa de regularização ambiental do senhor, qual será? Ninguém está se ofendendo aqui. A iniciativa de regulação ambiental, qual será? O TC vai fazer. Não, o senhor vai fazer a regularização ambiental. O senhor vai dizer como é que o senhor vai fazer a regulação ambiental. É isso, o termo de compromisso vai dizer o que fazer com base em uma coisa que o senhor vai... É isso. O senhor vai... Não é projeto, deputado. Talvez o nome projeto é um relatório, uma declaração. Isso a gente pode mudar o nome, se causa tanto desconforto a vocês. Agora, o que eu não posso é, como gestora pública, fazer uma situação em que eu não tenho compromisso do produtor rural de que ele vai fazer aquilo para suspender uma multa. É voluntário. Não se esqueça disso. O termo de compromisso é voluntário. Ele fará isso ou não. Ele tem 2 caminhos. Ele assina o termo de compromisso ou ele apresenta o projeto dele. Ele pode fazer por si só. A lei prevê isso. Nós estamos fazendo o rito da lei. Não tem nada diferente disso. Sobre outra questão que o senhor colocou, que é também importante esclarecer, sobre a verbação de reserva legal que a lei tirou. Nós já conversamos com a Associação Nacional de Associações de Seguradoras e eles vão suspender, são os cartórios que estão fazendo isso. Tá? Isso, por exemplo, no Paraná já suspendeu. Nós já tivemos, em função da sua carta, nós já chamamos um diálogo e falamos assim, não é para cobrar a verbação, está na lei. Tá? E eles vão parar de fazer essa solicitação. Também nós chamamos os órgãos estaduais e estão pedindo que os órgãos façam suas comunicações dos estados. Tá? Não tem que exigir. E nós também vamos chamar para o diálogo o Ministério Público para acordar as regras como operar com o Ministério Público. Tá? Tudo isso está sendo feito. Agora, a lei foi aprovada em maio e a segunda parte da lei em outubro, que é exatamente a parte da regularização, de que nós estamos tratando aqui. Tá? Um outro aspecto importante que precisa ser colocado, que o senhor destacou e que eu acho relevante comentar, é que nós não estamos trabalhando eu posso até levar 20 anos, 30 anos para recuperar ambientalmente, mas o trabalho do governo é para cumprir a lei e cumprir os prazos do governo. Eu não vou levar 30 anos para fazer registro de carro. Nós vamos entregar esse ano. Agora, se a recuperação pela natureza vai levar 20 anos ou 30 anos, o órgão ambiental, o governo do estado vai definir. A regulamentação que é dita na lei, fala no artigo 59, que o senhor citou, tá, com muita propriedade, eu vou ler o que está escrito. A União, Estados e Distrito Federal deverão, no prazo de 1 ano, contado a partir da data da publicação, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do chefe do Poder Executivo. Por isso os decretos. Está escrito no artigo 59. Depois, eu gostaria de dizer o seguinte,
Assistência técnica. Eu estou lendo aqui. Assistência técnica, nós estamos fazendo um diálogo com o MDA e com o MAPA, tá? Para, nas novas iniciativas de assistência técnica, o CAR está relacionado. Nós estamos discutindo se é viável pegar as pessoas do Pronatec que estão envolvidas na capacitação rural, trabalharem com o registro do CAR. Tudo isso estamos buscando alternativa para que o produtor não seja onerado em absolutamente nada, para chegar em cada propriedade. Tá? Nós estamos dialogando com cada segmento para saber da viabilidade disso. Não é fácil montar isso, mas não há nenhuma intenção do governo de onerar o produtor. Ao contrário, o governo está procurando dar todos os meios para viabilizar, pelos estados e pelos municípios, como a lei determinou, a implementação do Código Florestal, particularmente no caso aqui do Cadastro Ambiental Rural. O deputado Domingos Sávio sinalizou duas coisas que eu acho importantes. Há uma mudança de cultura, deputado, política em relação. E o Código Florestal é o grande provocador dessa mudança de cultura. O Ministério do Meio Ambiente, não é só o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o MAPA estão procurando esses caminhos para dar uma cultura política de diálogo, de espaços políticos de construção entre todas as partes envolvidas. Não só o produtor, mas as outras associações da agricultura e da área ambiental. Não é porque vilanizar. Eu acho que o que foi feito durante muito tempo, que o senhor sinaliza de vilanização, não só do produtor, mas do ambientalista, isso é um assunto que deve ser superado. Eu tenho ido às propriedades rurais. Eu fui a um assentamento rural no Espírito Santo e vi um assentamento rural com nascente, 50% de reserva legal em Mata Atlântica, nascente protegida, e o confrontante, duas propriedades sem nascente protegidas. Eu fui lá ver. Eu tenho ido para saber qual é a realidade, como é que eu dialogo a regra para o sistema conversar, do assentado ao grande produtor. Para saber como é que funciona a agricultura familiar na Santa Catarina, que não é igual à agricultura familiar no Goiás ou à agricultura familiar em Pernambuco. Quando a gente fala, deputado Caiado, de interesse, utilidade pública, ou interesse social, é porque o Código estabeleceu as atividades de baixo impacto, interesses públicos, utilidade pública e interesse social, para assegurar a permanência das atividades em APP. Por isso é que, quando não é o que o governo declarou, é que se aquelas atividades que estão listadas no Código estão ali na sua propriedade, informe isso, porque eu não terei que tirar nada que está na sua APP. Não terá que recuperar a APP porque aquele ali está previsto no Código. Essa é a razão porque se pergunta sobre utilidade pública, impacto ambiental, baixo impacto, interesse social e utilidade pública. Porque o Código estabeleceu o que permaneceria nas áreas de preservação permanente. Aliás, muito bem discutido e debatido a envergadura e áreas consolidadas. É o debate sobre áreas consolidadas. Por essa razão que está isso sendo colocado para facilitar a vida do construtor. É o que tem. Não, é o que tem. Nós estamos falando de regularização, não do futuro, estamos falando do passado. Tá? Eu gostaria só da explicação jurídica da ministra, sabe o que é isso? Isso é importante para nós. O texto da lei é claro. Vamos ler aqui. O que está? A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 ano, contando a partir da data da publicação desta lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do chefe do Poder Executivo. Isso. Certo? Bom, muito bem. Implantar programas de regularização ambiental de propriedades rurais. O parágrafo 1º diz o quê? O parágrafo 1º diz, na regulamentação dos praz, eu não estou dizendo prorrogação. O deputado Colato falou exatamente na regulamentação dos praz. A União estabelece em até 180 dias a partir da data da publicação dessa lei, sem prejuízo de prazo definido no caput, normas de caráter geral incumbidas dos Estados e Distrito Federal, detalhamento por meio de edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o artigo 24 da Constituição Federal. Então, no momento da regulamentação do PRA, não é decreto. A regulamentação do PRA é lei. A extensão para mais 1 ano, aí sim, a prorrogação é decreto. Mas está claro aqui no parágrafo 1º que é de acordo com o artigo 24 da Constituição Federal, que é lei. Então não é, como a senhora disse, uma prerrogativa do Executivo em baixar decreto. Deputado, entendimento da Conselho Geral da União
e da Casa Civil, da assessoria jurídica da Casa Civil, que é prerrogativa do ato do Poder Executivo em prazo de 180 dias, a ponto que a presidente estabeleceu um decreto 7.830. Então não sei ler E não português, foi... Marco. Bom, Não sei ler português. esse é o entendimento do Eu Executivo. aprendi, Eu não tenho nenhum problema de fazer uma Se a consulta. lei escreve isso e a Advocacia Geral da União diz outra coisa... Ato do então Poder não tem Executivo, tanto como. é que tem um decreto estabelecendo em 7.130 a regra geral do PRA em outubro. Então, se não é legal, senhores, como é que nós estamos fazendo tudo isso? Dissolve-se o Congresso e constitui a Advocacia. Bom, tudo bem. Eu vou seguir aqui com as colocações aí no deputado Sávio e eu vou levar esse questionamento do senhor à Advocacia Geral da União. Mas, de qualquer maneira, voltando à sua colocação, além da nova cultura política, enfim, do que nós estamos construindo, de preservação de nascentes, há situações, deputado, que é exatamente o oposto. As nascentes não estão protegidas, como eu acabei de relatar, ou que estão protegidos, por exemplo, numa situação de uma agricultura familiar, de assentamentos, e do lado confrontante não está protegido. Isso é do país, nós só vamos saber o tamanho dessa conta depois que a gente tiver o cadastro ambiental rural. Tá? O que eu condenei é apenas generalizar, né, ministra? Nós temos ótimos produtores rurais, temos produtores também que deixam a desejar, temos ótimos ambientalistas e temos ambientaloides. Essa é a questão. Nós não estamos generalizando. Quero dizer ao senhor que a comissão instituída, o grupo de trabalho instituído no Ministério do Meio Ambiente, ele constitui 2/3 sociedade civil e 1/3 de governo. Faz parte desse grupo, além do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério do Meio Ambiente, tá? Eu vou mostrar para o senhor, a portaria 173, de 21 de maio de 2013, mostrando o seguinte: represento pelo governo MMA, Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura, além da Associação de Entidades de Meio Ambiente e além da Associação de Entidades Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA. Pela sociedade civil, Confederação Nacional da Agricultura, CNA, Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, a FETRAF, a Via Campesina, duas organizações não governamentais, Amigos da Terra, The Nature Conservancy, Organização das Cooperativas do Brasil, Associação Brasileira de Produtores de Florestas, a ABRAF, Entidade Ambientalista indicada pelo CONAMA, teve uma eleição no CONAMA para poder indicar essa entidade, a Sociedade Brasileira para a SBPC, Progresso da Ciência. Então nós temos 2/3 da sociedade civil e 1/3 de governo. Tá? Então está assegurada a participação de todos os segmentos. Comissão. Esse é o grupo de trabalho de acompanhamento do Ministério do Meio Ambiente. É quem vai discutir. Então todos os atos, todas as questões serão discutidas nesse grupo. Tá? Interrompemos a transmissão da audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara, que ouve a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobre assuntos relacionados ao Código Florestal Brasileiro.